Existe uma descoberta confuciana perturbadora sobre a velhice que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Você passou a vida inteira construindo sua identidade sobre alicerces que inevitavelmente desaparecerão. Seus relacionamentos, sua aparência, sua força física, seu papel social, tudo isso é areia movediça disfarçada de fundação sólida. Mas há mais de 2.500 anos, um dos maiores sábios da humanidade mapeou exatamente o que acontece quando essas estruturas externas começam a ruir. E mais importante, ele revelou os 4 pilares internos que podem transformar a velhice não em declínio, mas em libertação. O problema, a maioria das pessoas constrói esses pilares tarde demais ou nunca. A pergunta que fica é: você está preparando seu espírito para essa fase inevitável ou está apenas adiando um colapso existencial? Antes de explorarmos esses 4 pilares que podem redefinir completamente sua experiência da velhice, deixe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É fascinante perceber como essas verdades confucianas sobre autonomia e liberdade interior ressoam em culturas completamente diferentes. Se você busca sabedoria profunda sobre como viver bem em todas as fases da vida, dê like agora e inscreva-se no canal. Confúcio foi um sábio chinês que viveu há mais de 2.500 anos e revolucionou não apenas a filosofia, mas nossa compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente livre. Enquanto a maioria dos pensadores focava em conquistas externas e prazeres mundanos, esse mestre dedicou sua vida a mapear os territórios da autonomia moral e da liberdade interior. Seus ensinamentos sobre ética, razão e dignidade humana continuam transformando vidas milênios depois de sua morte. Mas existe um aspecto de seu pensamento raramente explorado: suas reflexões profundas sobre como preservar a essência do ser humano justamente quando o mundo exterior começa a desmoronar na velhice. Confúcio observou um padrão devastador na experiência humana do envelhecimento. A maioria das pessoas constrói sua identidade inteira sobre fundações que são, por natureza, temporárias. Relacionamentos que se desfazem, papéis sociais que se tornam irrelevantes, corpos que perdem vitalidade, reconhecimento que desaparece. Confúcio via repetidamente o mesmo cenário. Pessoas que foram bem-sucedidas, amadas, admiradas, chegam à velhice e experimentam um colapso existencial profundo. Por quê? Porque nunca desenvolveram aquilo que ele chamava de autonomia interior. A capacidade de encontrar significado e valor em si mesmo, independente das circunstâncias externas. Confúcio ensinava: o homem superior busca em si mesmo. O homem inferior busca nos outros. A dependência em relação ao mundo exterior funciona perfeitamente até deixar de funcionar. Na juventude, é fácil ignorar essa vulnerabilidade. Há sempre alguém ao redor, sempre algo acontecendo, sempre uma distração disponível. A energia física compensa a fragilidade interior. Mas a velhice dissolve essas ilusões com precisão cirúrgica. Os filhos saem de casa e constroem suas próprias vidas. O parceiro pode morrer ou tornar-se um estranho emocional. Amigos desaparecem, seja por distância, doença ou morte. O trabalho que dava propósito termina. O corpo, que obedecia aos comandos da mente, começa a impor suas próprias regras. E, de repente, a pessoa se vê diante de um espelho implacável. Quem sou eu quando tudo isso desaparece? Confúcio identificou que a maioria das pessoas responde a essa pergunta com pânico existencial. Elas tentam desesperadamente manter as estruturas externas intactas, forçando relacionamentos que já morreram, apegando-se a papéis sociais obsoletos, negando a realidade física do envelhecimento. O resultado? Uma velhice marcada por amargura,
ressentimento, solidão profunda. Mas existe uma alternativa que foi cuidadosamente mapeada através dos ensinamentos confucianos. Não se trata de eliminar o sofrimento da velhice. Isso seria ingênuo. Trata-se de construir pilares internos tão sólidos que, quando o mundo exterior desmorona, você descobre que ainda está de pé. Mais do que isso, você descobre uma liberdade que era impossível quando sua identidade estava amarrada a fatores externos. Confúcio dizia: aos 60, meu ouvido estava sintonizado. Aos 70, podia seguir meu coração sem transgredir o correto. A questão urgente não é se você envelhecerá. Todos envelhecem. A questão é: você está construindo agora os alicerces que determinarão se sua velhice será um naufrágio ou uma libertação. Porque aqui está a verdade perturbadora. Não existe terceira opção. Ou você desenvolve autonomia interior, ou se torna escravo das circunstâncias que inevitavelmente se voltarão contra você. Mas os ensinamentos confucianos não foram apenas diagnóstico. Eles ofereceram o caminho. 4 pilares específicos que, quando construídos conscientemente, transformam a experiência da velhice de declínio existencial em expansão da liberdade interior. O que emergiu dessa sabedoria milenar foi uma estrutura prática, princípios que qualquer pessoa pode começar a cultivar, independente da idade. Não são abstrações distantes da realidade. São fundações concretas para uma vida que mantém significado e dignidade, mesmo quando tudo ao redor se transforma. Confúcio revelou que essas 4 estruturas funcionam como pilares de um templo interior. Quando bem construídos, sustentam o espírito humano através de qualquer tempestade externa. Quando negligenciados, nenhum sucesso mundano pode compensar sua ausência. A pessoa desmorona junto com suas circunstâncias. Aqui está o que foi descoberto sobre preservar a essência humana através do envelhecimento. Existe uma ordem específica de desenvolvimento. Uma hierarquia de prioridades que, se seguida, cria não apenas sobrevivência, mas florescimento existencial mesmo na velhice. Cada pilar se conecta ao próximo, formando uma arquitetura completa da autonomia interior. A promessa não é de felicidade fácil ou juventude eterna, é algo mais profundo. A capacidade de olhar para si mesmo no espelho aos 70, 80, 90 anos e reconhecer alguém livre, íntegro, autônomo. Alguém que não precisa mais de validação externa porque encontrou o único juiz que realmente importa: a própria consciência moral. Primeiro pilar: a capacidade de estar só sem experimentar solidão como miséria. Confúcio identificava este como o pilar fundamental: aprender a habitar a própria companhia não como exílio, mas como liberdade. Não se trata simplesmente de ficar sozinho. Trata-se de construir uma relação profunda consigo mesmo que não depende de presença externa para ter valor. Confúcio ensinava: o sábio encontra prazer em si mesmo, o tolo busca prazer nos outros. Pessoas que não desenvolvem essa capacidade entram em colapso existencial quando os relacionamentos inevitavelmente se transformam ou terminam. Elas experimentam a solidão física como aniquilação, porque nunca aprenderam a distinguir entre estar só e estar perdido. A diferença é fundamental. Estar só pode ser a condição para a verdadeira liberdade interior. Um espaço onde a consciência pode se desenvolver sem as distorções constantes da opinião alheia, das expectativas sociais, da necessidade de performance para uma audiência. Mas isso requer cultivo deliberado. Pense em alguém que passa décadas definindo seu valor através dos olhos dos outros, cada decisão filtrada pelo "o que vão pensar", cada emoção calibrada para a aprovação externa. Quando a velhice remove essa audiência, quando os filhos saem, quando o cônjuge morre, quando os colegas se aposentam, essa pessoa fica diante de um vazio aterrorizante.
Não porque está fisicamente só, mas porque nunca desenvolveu uma voz interior autêntica. O desenvolvimento deste pilar começa com práticas simples, mas profundas. Uma pessoa que todas as noites se senta sozinha com um livro e chá, não fugindo da solidão, mas preenchendo-a deliberadamente com significado. Ela não espera que alguém valide sua experiência. O momento tem valor intrínseco porque ela está presente para si mesma. Confúcio dizia: esta é a distinção crucial. Não se trata de rejeitar relacionamentos, mas de libertar-se de sua tirania. Quando você consegue encontrar paz na própria presença, os relacionamentos se transformam. Eles deixam de ser muletas existenciais e se tornam escolhas livres. Você se conecta com outros não por desespero, mas por genuíno desejo de compartilhar, não por necessidade neurótica, a consequência de negligenciar este pilar, uma velhice onde cada momento sozinho é tortura, onde a televisão funciona como anestesia contra o vazio interior, onde a ausência de outras pessoas revela a ausência ainda mais aterrorizante de um self desenvolvido. Mas quando bem construído, este pilar transforma a solidão em solitude, um espaço sagrado de autorreflexão e liberdade. Segundo pilar, ordem no cotidiano como fundação da ordem interior. Este pilar revela algo contraintuitivo. A estrutura externa do dia a dia não é apenas prática, é espiritual. A forma como organizamos nosso ambiente e rotina reflete e molda o estado da consciência. Confúcio ensinava: aquele que não pode governar sua casa, não pode governar a si mesmo. Ordem na vida cotidiana não significa obsessão por limpeza ou rigidez neurótica. Significa criar ritmo, estrutura, previsibilidade que libertem a mente para questões mais elevadas. Quando o caos domina o dia a dia, a consciência fica aprisionada lidando com desordem. Não há energia restante para desenvolvimento moral ou contemplação. Considere o exemplo clássico: uma pessoa vivendo em casa repleta de objetos desnecessários, roupas antigas, coisas quebradas que um dia serão consertadas. Cada objeto carrega peso, memórias não processadas, decisões adiadas, apegos que impedem movimento para a frente. O resultado? Um ambiente que literalmente pesa no espírito. Confúcio ensinava: apego ao passado, quando cristalizado em objetos materiais, torna-se prisão. Na velhice, quando o tempo restante se torna precioso e limitado, desperdiçar energia mental mantendo relação com coisas obsoletas é forma de traição contra si mesmo. Cada objeto desnecessário que mantemos é energia roubada do presente. Desordem vai além de organização física. Trata-se de criar estrutura temporal, rotinas que dão forma aos dias, acordar em horário consistente, ter rituais matinais que marcam transição do sono para a vigília consciente, estabelecer momentos para refeições, leitura, reflexão, não por rigidez, mas por liberdade. Aqui está o paradoxo que Confúcio descobriu. Estrutura não limita a liberdade, a possibilita. Quando não há estrutura, a mente vagueia caoticamente, refém de impulsos, distrações, ansiedades. Quando há ordem básica, a consciência fica livre para questões que realmente importam. Uma pessoa que desenvolve este pilar na velhice mantém casa organizada não por vaidade, mas como expressão de respeito próprio. Mantém rotina não por tédio, mas como fundação de dignidade, porque entende que casa organizada reflete mente ordenada. E mente ordenada é pré-requisito para a vida moral autônoma. Confúcio dizia: o homem superior organiza o externo para libertar o interno. Negligenciar este pilar resulta em caos que se multiplica. Desordem externa cria confusão interna. Falta de estrutura temporal leva a dias que se dissolvem sem significado. E na velhice, quando não há mais estrutura imposta por trabalho ou família,
A ausência de ordem autodeterminada resulta em colapso existencial, disfarçado de "não tenho mais nada para fazer". Terceiro pilar: indiferença ao julgamento alheio. Este é talvez o pilar mais difícil e mais libertador. Confúcio identifica aqui o teste definitivo da autonomia. Conseguir agir segundo princípios internos, mesmo quando o mundo inteiro discorda. Confúcio ensinava: o homem superior é firme em seus princípios, o homem inferior se curva à opinião da multidão. A dependência em relação à opinião alheia é forma sutil, mas devastadora de escravidão. Quando seu senso de valor depende de aprovação externa, você entrega o controle da sua paz interior para forças que você não pode controlar. Cada crítica se torna ferida existencial. Cada desaprovação ameaça o próprio senso de identidade. Na juventude, essa dependência pode até funcionar porque há energia para performar constantemente, para ajustar a máscara social, para buscar validação incansavelmente. Mas a velhice expõe a insustentabilidade desse sistema. O corpo não tem mais energia para performance constante. O mundo se importa cada vez menos com sua aprovação. E você fica diante da verdade. Passou vida inteira sendo escravo de juízes que nem se importavam realmente. Confúcio aqui é radical. Você deve aprender a dizer não às opiniões alheias para preservar integridade moral. Isso não significa arrogância ou indiferença cruel. Significa desenvolver bússola interna tão forte que opiniões externas, mesmo quando ouvidas, não desviam seu curso. Confúcio ensinava: as opiniões dos outros são frequentemente projeções de seus próprios medos, não reflexos de verdade. Quando você compreende isso visceralmente, a necessidade de aprovação externa começa a dissolver. Este pilar requer prática deliberada. Começar com decisões pequenas, onde você age segundo o seu próprio julgamento, mesmo sabendo que outros desaprovarão. Usar roupa que você ama, mas que não é apropriada para a sua idade. Perseguir hobby que outros consideram perda de tempo. Expressar opinião que vai contra consenso do grupo. Cada ato de autonomia fortalece o pilar. E na velhice, quando outros podem não mais depender de você, quando seu papel social diminui, este pilar se torna salvação. Porque você descobriu algo que a maioria nunca descobre. O respeito mais profundo vem de aceitar silenciosamente a si mesmo. Confúcio dizia: não ter que justificar nada, provar nada, simplesmente viver como acredita ser correto. A consequência de não desenvolver este pilar: velhice marcada por amargura, ninguém me valoriza, ressentimento, fiz tudo pelos outros e agora estou abandonado. Colapso identitário, porque o reflexo no espelho alheio, no qual você sempre se baseou, agora mostra indiferença ou ausência. Quarto pilar: fidelidade a si mesmo, a forma mais profunda de liberdade. Este é o pilar culminante, a síntese dos três anteriores. Confúcio identifica aqui o significado último da autonomia: viver de modo que cada dia, cada ação, cada escolha seja a expressão autêntica de quem você realmente é. Confúcio ensinava: fidelidade a si mesmo não é egoísmo, é integridade. É a recusa de trair seus próprios princípios, mesmo quando seria mais fácil, mais confortável, mais socialmente aceitável fazer o contrário. É manter conexão com o núcleo moral do seu ser, mesmo quando o mundo conspira para que você se perca. Confúcio observava um padrão consistente: pessoas que traem a si mesmas repetidamente, que ignoram suas próprias necessidades, que violam seus próprios valores, que vivem vidas inautênticas, acumulam dívida existencial que cobra juros na velhice. Elas chegam ao final da vida e percebem que nunca realmente viveram. Foram personagens em script, escrito por outros.
Este pilar se manifesta em gestos aparentemente pequenos, mas profundamente significativos. Uma pessoa que coloca roupas cuidadas toda manhã, mesmo sabendo que ninguém virá visitá-la, não por vaidade, mas como ato de amor próprio, como afirmação diária. Eu importo. Minha experiência tem valor mesmo sem audiência externa. Outros cultivam plantas não pela colheita, mas pelo cuidado em si. Fazem exercícios matinais para que o corpo não enrijeça. Escrevem pensamentos em caderno para que o dia não passe despercebido. Cada ação é declaração. Minha vida tem significado porque eu atribuo significado a ela, não porque outros reconhecem esse significado. Confúcio ensinava: o sentido da vida não está em viver com outros, mas em viver consigo mesmo, de forma que você possa olhar no espelho e respeitar quem vê. Relacionamentos são valiosos, mas não podem ser fundação da identidade. Essa fundação deve vir de dentro. Este pilar demanda coragem específica. A coragem de acreditar que sua vida importa, mesmo quando nenhuma evidência externa confirma isso. Quando você não é mais economicamente produtivo, quando não é mais socialmente relevante, quando seu corpo falha. Mesmo assim, encontrar razões internas para continuar mostrando-se plenamente para a vida. Negligenciar este pilar resulta na tragédia mais comum da velhice. Não morrer de doença física, mas de morte existencial prematura. A pessoa para de se importar consigo mesma porque internalizou o desinteresse que sente vindo do mundo. Para de se vestir bem, de comer propriamente, de fazer coisas que dão prazer. Desiste de si mesma muito antes do corpo desistir. Mas quando este pilar está forte, algo extraordinário acontece. A pessoa descobre que liberdade autêntica não depende de circunstâncias externas. Ela age segundo princípios internos, porque isso é quem ela é, não porque espera recompensa ou reconhecimento. Confúcio dizia: esta é a autonomia moral em sua forma mais pura. Os ensinamentos confucianos nos oferecem uma metáfora poderosa. Imagine a vida como uma casa construída sobre fundações mistas. Parte sobre rocha sólida, parte sobre areia. Na juventude e meia-idade, você não percebe a diferença porque tudo parece estável. As paredes estão de pé, o teto protege, tudo funciona. Mas a velhice é como uma tempestade inevitável que testa cada centímetro dessas fundações. As partes construídas sobre a areia, sua beleza física, sua produtividade econômica, seus papéis sociais, até seus relacionamentos, começam a afundar. A tempestade não tem piedade. Ela revela exatamente o que é sólido e o que era ilusão. Se você construiu sua identidade inteira sobre a areia, a casa desmorona, e você, que sempre se definiu por essas estruturas externas, desmorona junto. Mas se você investiu anos construindo pilares internos sobre rocha, autonomia, ordem interior, independência do julgamento alheio, fidelidade a si mesmo, essas estruturas não apenas resistem à tempestade, elas se tornam mais visíveis, mais valiosas, mais essenciais. Confúcio ensinava: construa sobre rocha, não sobre areia. Construa sobre o eterno, não sobre o transitório. Outra analogia reveladora. Pense na maioria das pessoas como árvores com raízes superficiais mais amplas. Na primavera e verão da vida, quando há água abundante na superfície, essas raízes funcionam perfeitamente. A árvore cresce exuberante, produz frutos, parece saudável. Mas quando chega o inverno existencial da velhice, quando as águas superficiais, relacionamentos fáceis, energia física, relevância social, secam, essas raízes rasas não alcançam mais nutrição. A árvore começa a murchar, não por falta de vida potencial, mas por falta de profundidade. Os 4 pilares confucianos são como raízes profundas. Você as cultiva descendo até fontes que nunca secam. As fontes interiores de significado, autonomia,
integridade. Quando as águas superficiais inevitavelmente desaparecem, essas raízes profundas garantem que você continua não apenas sobrevivendo, mas florescendo de formas que árvores de raízes rasas nunca conhecerão. Alguns podem pensar, isso soa muito filosófico, muito abstrato. Como isso ajuda com problemas reais da velhice? Solidão, doença, limitações físicas? A resposta que emerge dos ensinamentos confucianos é direta. Esses pilares não eliminam os desafios externos da velhice, mas transformam completamente sua relação com eles. Uma pessoa com autonomia interior desenvolvida experiencia a solidão física de forma radicalmente diferente de alguém dependente de validação externa. O primeiro encontra na solidão espaço para contemplação. O segundo encontra vazio aterrorizante. Outros dirão, mas focar tanto em si mesmo não é egoísta? Não deveríamos focar em servir aos outros? Confúcio aqui é sutil, mas crucial. Você não pode genuinamente servir aos outros enquanto estiver desesperadamente dependente deles para seu próprio senso de valor. Essa não é generosidade, é transação neurótica. Eu te ajudo para que você me valide. Verdadeira liberdade de servir só vem quando você já está completo em si mesmo. Mas isso parece exigir força sobre-humana. E se eu simplesmente não consigo ser tão independente emocionalmente? Aqui, os ensinamentos confucianos oferecem conforto. Esses pilares não são construídos instantaneamente. São cultivados ao longo de décadas, através de práticas pequenas, mas consistentes. Cada momento onde você escolhe sua própria integridade sobre a aprovação alheia fortalece o pilar. Cada dia onde você cria significado interno fortalece a autonomia. E quanto às pessoas que realmente não têm ninguém, isso não é apenas romantizar o abandono? A distinção crítica, estar só por escolha consciente, tendo desenvolvido capacidade de autonomia, é completamente diferente de isolamento forçado sem recursos internos. Confúcio não glorifica a solidão. Ele garante que quando ela inevitavelmente chegar, e na velhice sempre chega em alguma medida, você não seja destruído por ela. Exercício 1. Cultivando capacidade